Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Sou o professor Itaés, professor da Rede Municipal de Teresina, professor de matemática. Leciono atualmente na Escola Jornalista João Emílio Falcão, no bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que venho até vocês para mais uma aula gostosinha de matemática. E antes de mais nada, quero deixar aquele abraço especial para meus alunos lá dos nonos AT, BT e CT. Galerinha, tamo junto. Então vamos lá, galera. Para a aula de hoje, nós vamos dar início a uma revisão aí sobre o conteúdo do 8º ano, que é o conteúdo de fatoração de expressões algébricas. Beleza? Então, vem comigo. Antes de mais nada, o que é fatorar? O que significa fatorar? Então, de acordo com o dicionário, antes, claro, nossas habilidades aí e conteúdos. Compreender os processos de fatoração e expressão algébrica com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equação polinomial do segundo grau. Transformar expressões algébricas em um produto de fatores, utilizando aí as fatorações como os métodos fator comum, trinômio quadrado perfeito, diferença de dois quadrados e agrupamento. Beleza? E além do mais, nós vamos aí simplificar uma expressão algébrica por meio de fatoração. Então esse é um resumo aí do nosso conteúdo, das nossas habilidades. Então, como eu estava falando, antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam o que significa fatorar. E de acordo com o dicionário, a definição de fatorar são duas, na verdade. A primeira, decompor um número em fatores primos, em seus fatores primos, certo? Se eu estiver falando em fatorar um determinado número, a definição é essa aí, é decompor esse número, ou seja, é escrever esse número como uma multiplicação, um produto de fatores primos, beleza? Já se eu estiver falando em um polinômio ou uma expressão algébrica, decompor um polinômio em produtos de fatores, certo? Diminuir esse polinômio em fatores menores e escrever ele como sendo um produto ou uma multiplicação desses fatores. E aí vem a definição de fatoração, que é realmente o nosso conteúdo. Fatoração é a transformação da soma ou subtração, ou e subtração, pode ser as duas, em vários termos, em uma multiplicação de vários termos. Ou seja, eu tenho um polinômio, uma soma de monômios, e eu quero transformar essa soma e essa subtração, ou essa subtração, em produtos de monômios, de tal forma que eu encontre aí vários fatores. Beleza? Então essa é a definição aí de fatoração. E aí nós vamos para os métodos de fatoração. O primeiro deles é o fator comum. E aí, sempre que possível, eu vou mostrar essa demonstração através de uma demonstração geométrica, certo? Que é o caso aí desse primeiro. O que significa a decomposição ou a fatoração através de fator comum? Então, pessoal, observe esse retângulo aí que eu dividi aí em duas cores, a cor em azul e a cor verde. Esse retângulo aí, nós temos aí que a base dele seria x mais y, x mais y, e a altura b. Ou, se eu imaginar ele em outra posição, nessa seguinte posição, a minha base seria b, e as alturas seria x mais y, tanto faz, beleza? Agora observe que a área desse retângulo azul mais a área desse retângulo verde resultam na área do retângulo maior, que é a junção dos dois. Então vamos analisar cada uma dessas áreas. Como é que, por exemplo, eu calculo a área desse retângulo aqui em azul? Nós sabemos que a área de um retângulo ela é dada pela fórmula base vezes altura. Certo? Então aqui a base aqui, vou pegar aqui, nesse que eu desenhei aqui, considere ele bem feitinho aí, certo? E o azul seria esse aqui, Como eu calcularia a área desse retângulo aqui? É a base B vezes a altura x. Ou seja, a área azul seria igual a B vezes x. Já o verde, a base dele também é B e a altura agora seria y.
Portanto, a área seria o produto de B vezes a altura Y. Agora percebam que se eu somar essa área azul com essa área verde, eu tenho uma área do retângulo maior, certo? E como é que eu calculo a área desse retângulo maior aqui, ó? Esse retângulo todo, juntando os dois, como é que se calcula essa área? É base B vezes a altura, que é a junção dos dois. Aqui, ó, B vezes x mais y. Agora percebam também o que acontece quando eu somo aqui separadamente as duas áreas. A área do azul, que é bx, e a área do verde, que é by. Quando eu somo esses dois, ó, bx mais by, observe que esses dois termos eles têm um fator comum. Daí o nome dessa fatoração, fator comum. Eles têm um termo em comum, que esse termo é o b. Então, eu posso colocar esse b em evidência e multiplicar os termos que sobram aí, né, que permanecem. Ó, se eu pegasse bx aqui, dividir por b, cancelando o b com b, sobra o x. Se eu dividir by por b, cancelo b com b, sobra y. E aí eu vou ter que a minha área maior é b vezes x mais y. Então percebam que a área desse retângulo, ele pode ser calculado de uma vez, né? A base vezes a altura, que é x mais y, ou pode ser através da soma dos dois retângulos menores. A soma do retângulo azul com a área do retângulo verde, certo? Então, aí, pessoal, nós temos aí o nosso primeiro método de fatorar, que é o fator comum. Então, vamos fazer aqui um resumo aqui do que nós acabamos de ver aqui, para entender melhor. Certo? O que nós tínhamos aqui, ó, é que quando eu somo a área de um mais a área do outro, bx mais by, observem que nesses dois termos, bx e by, eles têm um termo em comum, que é chamado fator comum. Esse fator comum é o b. Então, esse fator comum eu posso colocar em evidência, ou seja, eu posso separá-lo dos demais. Aí abro um parêntese e faço a divisão, ó. bx dividido por b sobra x, by dividido por b sobra y. Então, observe que essa soma bx com by, eu transformei em um produto, certo? Eu transformei em um produto. Então, eu fiz o quê? Eu fatorei. O que é fatorar, pela definição que nós vimos, é transformar uma soma e ou subtração em um produto de fatores, certo? Então, esse é o nosso primeiro caso. Mas aí, para facilitar ainda mais, vamos ver alguns exemplos aí, ó. Letra A. Para fatorar a expressão 12x mais 24y, o que nós vamos fazer? Primeiro passo é você verificar nesses dois termos o que eles têm em comum. Por exemplo, vocês concordam comigo que eu posso reescrever essa soma 12x mais 24y da seguinte forma? Vou repetir aqui o 12x, ó, mais já esse 24y, eu vou reescrever de uma outra forma. A gente sabe que 24 é a mesma coisa que 12 vezes 2, tudo isso vezes y. Vocês concordam comigo? Ora, mas isso aqui agora eu posso perceber que no 12x eu tenho o fator 12 e nessa outro termo eu tenho aqui o fator também 12. Então ele é um fator comum. Então, fatorar utilizando o método fator comum é você pegar esse fator comum, colocá-lo em evidência e multiplicar pelo que sobrou. Sobrou de quê, professor? Sobrou quando eu divido. Ó. Imagine que você vai pegar aqui o 12x e vai dividir por 12. Simplifica, cancela 12 com 12, sobra somente x. Então esse x ele vem para cá. Aí eu tenho uma soma, mais, então mais. Agora eu vou pegar o segundo termo aqui, que agora é 12 vezes 2 vezes y. E também vou dividir pelo fator comum, que é o 12. Ó. Quando eu divido, eu posso novamente cancelar o 12 e sobra somente o 2y. E esse 2y ele vem para cá.
certo? Então, quando eu faço isso, percebam que eu transformei o que antes era uma adição, uma soma, transformei numa multiplicação. E quando eu transformo uma soma ou subtração em uma multiplicação, nós estamos, em outras palavras, fatorando uma expressão algébrica, certo? Então, essa é a definição de expressão algébrica. Fatorar significa, ou de fatorar expressão algébrica, significa transformar uma soma e subtração em uma multiplicação de fatores. Beleza? Então, letra B aqui, ó. X ao quadrado y menos ax ao cubo. Ora, o que é que esses dois termos têm em comum? Percebam que o x ao quadrado eu posso reescrever como sendo x vezes y. Da mesma forma, essa segunda parcela aí, eu posso reescrever como sendo a vezes x ao cubo é 3 vezes a multiplicação do x, ou seja, é o x multiplicado 3 vezes, ele mesmo, certo? Então fica a vezes x vezes x vezes x, certo? Agora, o que é que nós temos aí de fator comum, ó? Para simplificar, eu posso já fazer isso, ó. O que é que eu tenho em fator comum aqui? Eu tenho um x, então esse x eu já vou tirar de lá e vou colocar aqui em evidência. Eu tenho também um outro x, ó, trago para cá em evidência. Agora, comparando os dois, não temos mais nada em evidência. Então, agora eu vou abrir o parênteses, vezes o parênteses, e o que sobrou, eu vou colocar dentro, ó. Sobrou no primeiro um y, aqui, aí menos, no segundo sobrou o quê? Um a e um x. Então, trago para cá o a vezes o x. E aí eu posso simplificar isso aí. Como? X vezes x, isso é x ao quadrado, vezes y menos a vezes x, ax. Então, percebam que aquela subtração agora se transformou numa multiplicação de fatores. Ou seja, nós fatoramos essa expressão. Aí você poderia perguntar, professor, mas dentro do parênteses está ficando sempre uma soma ou uma subtração. Sim, isso aí não tem problema. O importante é que você transformou o que era só uma soma em um produto. Ó, 12 vezes x mais 2y e aqui x ao quadrado vezes y menos ax. Então, em outras palavras, nós estamos aí fatorando esses termos. Vamos para um próximo exemplo. Letra C, ó. Vamos fatorar agora essa expressão aí, 21 ab ao quadrado menos 70 a 2b. Então, vou reescrever o que nós temos aí, ó. Vamos lá, vou reescrever 21 ab ao quadrado menos 70 a ao quadrado b. Como é que eu posso reescrever isso aí? Professor, eu tenho dúvida de como reescrever. Não tem problema, você pode pegar esses números, ó, e fatorar. Lembra da fatoração lá do 6º ano? 21 fatorando não dá por 2, mas dá por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 7 por 7 dá 1, ou seja, 21 é 3 vezes 7. Você pode fazer a mesma coisa para o 70. Agora o 70 é um número par, então dá por 2, dá 35. 35 não dá para dividir por 2, então agora dá por 5, terminou em 5. 35 dividido por 5 dá 7, e 7 dividido por 7 dá 1. Ou seja, 70 é 2 vezes 5 vezes 7. Professor, por que o senhor fez agora essa fatoração dos números? Isso aqui não é obrigado a fazer. Você só vai fazer isso quando você não perceber qual a multiplicação melhor para esses fatores, certo? Então vamos lá. Eu vou reescrever agora essa subtração da seguinte forma. O 21 é 3 vezes 7 vezes a vezes b ao quadrado é b vezes b menos 70, 2 vezes 5
vezes 7, vezes A ao quadrado. Estamos fatorando, né? Então, A vezes A e o B, que não tem o que fazer. Agora eu vou olhar o que é que esses termos têm em comum. O 7, ó, que aparece nos dois. 1A aparece nos dois. E 1B também aparece nos dois, ó. Então, vamos fatorar isso aí, ou seja, escrever como um produto. O 7, já vou botar em evidência. O A também vou colocar em evidência. O B também vou colocar em evidência. E aí, o que é que sobra? Vezes, sobrou no primeiro 3 vezes B, que é 3B, menos. E no segundo, 2 vezes 5, 10, vezes A, que é igual a 10A. Pronto. E essa é a forma fatorada dessa expressão aí. Ok? Então percebam, pessoal, que eu não preciso fazer com pressa, eu posso fazer devagar, sempre prestando atenção, sempre procurando a melhor maneira ou a maneira mais simples de fatorar cada um dos termos. Professor, é obrigado a fazer a fatoração dos números aqui? Não, essa parte aqui não é obrigatória, mas é algo que, principalmente para quem está começando, é bom se fazer para não cometer aí nenhum erro. Tranquilo? Então vamos lá. Visto isso, nós vamos para o segundo método de fatoração, que é a fatoração por agrupamento. A fatoração por agrupamento, pessoal, ela é decorrente da fatoração por evidência, ou seja, ela é uma consequência do método anterior, certo? A única diferença é que, em vez de termos um monômio como fator comum, lembra que nós tínhamos sempre um monômio, ficava sempre só um termo fora do parêntese? Pronto. Ou um fator em evidência, agora nós teremos um polinômio. Veja um exemplo. Aqui, ó. Considere a expressão A mais B vezes XY mais A mais B vezes WZ2. Ora, o que é que nós temos em comum agora aí? Nós temos em comum aqui, ó, o AB dos dois lados. Então, eu vou tirar esse AB aí, ó. Certo? Eu vou tirar o AB. Olha, ó, observe que o fator comum é o binômio A mais B. Logo, a forma fatorada. Lembra que nós estávamos fazendo? Pegava o fator comum, separava. Certo? Ó, vou separar essa parte, vou tirar ela daqui, boto em evidência. Então, vai ficar A mais B vezes o que sobrou. O que que sobrou no primeiro? XY. Então, XY aqui, mais o segundo YZ. WZ ao quadrado, certo? Então, esse é o segundo método, a fatoração por agrupamento. Professor, não entendi. Calma, não precisa se preocupar, né? Vocês vão entender melhor quando nós vermos agora os exemplos, ó. Agora que você vai entender o que é realmente a fatoração por agrupamento. A fatoração por agrupamento é aquela fatoração que, quando eu tenho mais de dois termos, 3, 4 termos, certo? Eu não tenho um fator comum em todos os termos, como é o caso aqui desse exemplo da letra A, ó. MX, 3NX, MY, 3NY. Percebam, por exemplo, que o M, ele faz parte aí do primeiro e do terceiro, mas não tem fator comum com o segundo, nem com o quarto, certo? Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai fazer a fatoração por agrupamento. O que é essa fatoração por agrupamento? Você vai agrupar, pessoal, o máximo possível de termos que tem fator comum. Por exemplo, o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto. O que é que o primeiro e o segundo, eles têm em comum, ó. Vou apagar aqui, para ficar melhor de visualizar. O que é que esses dois primeiros termos, eles têm em comum, ó? O x. Percebam que eu tenho um x no primeiro e tenho um x no segundo. Já nesse segundo parênteses, o que é que nós temos em comum? Nós temos o y nos dois termos. Então, agora, nós vamos usar aquele primeiro método, a fatoração
a fatoração por evidência, né? O fator comum. Então, ó, aqui nesse primeiro, eu vou tirar o fator comum, que é o x, vou escrever como uma multiplicação, e aí eu vou ver o que vai sobrar. Ó. Tirando o x daqui, sobrou m, mais, tirando o x do segundo, sobrou 3n. Fechei o parênteses. Aí, ó, mais. Nesse segundo aqui agora, o que eles têm em comum? Já vimos que é o y, então vou colocar o y em evidência. Quando eu tiro o y do primeiro, sobra m, mais, quando eu tiro o y do segundo, sobra 3n. Será que nós terminamos a fatoração? E a resposta é não. Por quê? Porque eu tenho, ó, um termo mais outro termo. Nós ainda temos uma soma. E numa fatoração eu tenho que ter multiplicação, pessoal. E nós temos aí soma, não posso ter isso. Ou então, em outras palavras, é só você verificar. Será que esses dois termos ainda têm algo em comum? E aí você vai perceber que sim, ó. Você vai perceber que em ambos os termos eu tenho m mais 3n de um lado, m mais 3n do outro. Então eu vou colocar isso aí em evidência, ó. Então eu vou tirar o m mais 3n, vou colocar em evidência. Elimino ele do primeiro, sobra quem? Então vezes, sobra x. Mais, eu tiro o m mais 3n do segundo, sobrou quem? O y. Então essa sim é a forma fatorada dessa expressão algébrica, certo? Professor, como é que eu sei que agora está fatorado? Eu tenho dois termos, ó, isso aqui tudo é um termo, isso aqui é outro termo, e eu tenho uma multiplicação entre esses termos. Então isso é a forma realmente fatorada dessa expressão algébrica, beleza? Vamos ver aí um segundo exemplo. Ó, essa letra B, fatora a expressão. Esses quatro termos, eles têm fator comum? Você pode até ver que no primeiro tem x, no segundo também tem x, no terceiro tem x, mas já no quarto não tem x. Então eu não posso agrupar todos. Mas eu posso agrupar, por exemplo, o primeiro com o segundo, que tem x, e o terceiro com o quarto, que tem o b, ó. Então eu vou fatorar isso aí por agrupamento. Então, colocando o x aí do primeiro em evidência, nós vamos ter, lembrando que x ao quadrado é x vezes x, então eu posso eliminar um x daqui, sobra o outro. Mais, tirando o x aqui do ax, sobra o a. Tem esse mais aqui, ó, de fora dos parênteses, então vou colocar ele aqui, mais. E nesse segundo termo, quem é o fator comum aí? É o b. Então, coloco o b em evidência. E aí nós vamos ter, tirando o b do primeiro, sobra x, mais, tirando o b do segundo, sobra a. Está terminada a fatoração? Não. Percebam aí que nós temos quatro termos, ó, o x mais a, o b e o x mais a. Só que entre eles, ó, há uma soma. E entre os termos só pode existir multiplicação. Então essa forma ainda não é a forma fatorada dessa expressão algébrica. Mas você pode perceber que ainda temos fator comum, ó, x mais a, x mais a. Então eu vou continuar fatorando isso aí, ó. Coloco o x mais a em evidência, tira do primeiro, sobra quem? Sobra x, mais, tira o x mais a do segundo, sobra b. Agora nós temos dois termos, x mais a e x mais b, e apenas multiplicação entre eles. Então essa é a forma fatorada dessa expressão algébrica. Beleza? Próximo exemplo. Fatore a expressão. Será que é fator comum ou fatoração por agrupamento? Vamos ver. Aqui, ó, eu tenho 2, o a e x. Aqui eu não tenho 2, eu tenho um a, beleza, e tenho x. Aqui eu tenho 2, mas eu não tenho a. Tenho x, mas não tenho a, então já não pode ser agrupado os três. A não ser que eu use o x como fator comum. Mas aí eu vejo que no quarto termo, ele não possui x, então não posso. Então eu vou tentar agrupar aí, ó. Vou tentar agrupar, por exemplo, professor, é obrigado a agrupar sempre o primeiro com o segundo.
e o terceiro com o quarto? Não. Você pode procurar outro agrupamento. Por exemplo, será que dá para agruparmos o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto? Vamos ver. Olha, eles têm em comum o quê? O 2 e o x. Ó, 2 e x. Então, eu posso agrupar esses dois. No segundo e no quarto, eu tenho aí 3 como fator comum e tem um y, ó. 3 e tem um y. Então, posso agrupar. Então, vamos lá. Vai ficar como aí? O primeiro vai ficar... Vou botar o 2 em evidência. Vou colocar um x em evidência. Sobra o quê? Se eu tirar o 2 e um x aqui desse quadrado, sobra um a e um x. Então, vai ficar ax. Mais não. Menos, ó, porque o terceiro termo ele é negativo. Menos. Se eu tirar o 2 e o x, sobra quem? B, y. Beleza. Mais o segundo com o quarto, ó. O que que eles têm em comum? Eles têm o 3 e o y, nós já vimos isso. Então, se eu tirar o 3 e o y, sobra quem? Ax. Se eu tirar aqui do quarto o 3 e um y, do 3 ao... Lembrando que x ao quadrado é x vezes x, por isso que eu posso tirar 1, e que y ao quadrado é y vezes y, por isso que eu estou sempre tirando 1 aí, beleza? Então, sobra b menos, ó, menos by. Tá terminada a fatoração? Não. Por quê? Porque existe essa soma entre os termos, ó. Mas aí eu posso continuar porque eu tenho esse fator comum aqui, ó, ax menos by. Então, continuando, colocando esse fator em evidência, ax menos by, nós temos vezes, o que que sobra lá? Se eu tirar isso, sobra 2x. E no segundo termo, se eu tirar ax menos by, sobra mais 3y. E aí, essa é a fatoração comum, a fatoração dessa expressão algébrica. Com isso, galerinha, nós finalizamos aqui a aula de hoje com esses dois métodos, o método do fator comum e o método da fatoração por agrupamento, certo? Nas próximas aulas de sexta-feira, vamos dar continuidade, vocês vão ter a oportunidade de entender melhor isso aí. Então, é isso, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis!